Saudações com a santa paz do Senhor Jesus. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui, trazendo um passo da palavra do Senhor nessa noite, tá? Gostaria que os irmãos entrassem numa comunhão perfeita, tá? Se desligassem das coisas que podem tirar a vossa atenção, para prestar atenção naquilo que o Senhor vai colocar na minha boca nessa noite para estar passando para cada um de vós. Hoje nós vamos estar falando, irmãos, a respeito da falta do conhecimento da palavra, tá? Hoje muitos irmãos, muitas irmãs não estão mais lendo a Bíblia, estão se deixando levar pelas coisas da vida, pelas tecnologias. Hoje nós vemos irmãos e irmãs que passam muito mais tempo, no caso, lendo coisas que não convém, tá? Ao invés de estar procurando se integrar mais com a palavra, conhecer um pouco mais a palavra. Porque o nosso adversário, irmãos, ele está armando laços cada vez maiores para tentar nos tirar de dentro da igreja, para tentar nos confundir. Irmãos, uma vez que nós conhecemos a palavra, uma vez que nós fomos alcançados pelos dons do Espírito Santo, tá? Uma vez que fomos visitados pelo Senhor com a presença dEle, tá? É difícil, irmão, é impossível, no caso, não entendermos que a falta da presença de Deus na nossa vida causa um estrago, um acidente espiritual muito grande na nossa vida, tá? E, irmãos, existem hoje doutrinas, existem hoje pessoas que não crêem, irmãos, na influência do Espírito Santo na vida das pessoas, tá? E muitas vezes, irmãos, tiram pessoas que congregavam conosco, que eram pentecostais, que criam no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, e se tornam pessoas vazias, irmãos, se tornam pessoas que não acreditam mais, e com isso, irmãos, muitas vezes até blasfemam contra o Espírito Santo, tá? Porque a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo não é um xingamento, tá? É a falta da crença, é deixar de crer no poder que ele tem na nossa vida, é questionar o poder da manifestação dele na vida do crente que serve a Deus na face da terra. O Espírito Santo tem como papel, irmão, visitar a vida de cada um de nós, porque no passado, irmãos, nós tínhamos o Senhor Jesus aqui em carne. Os apóstolos andaram com o Senhor Jesus. Mas quando ele estava para partir, ele disse que ele iria embora, mas que ele enviaria o Consolador, que estaria com a igreja todos os dias até o arrebatamento dela. E o que acontece, irmãos? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O papel de Deus no passado, antes de Cristo, era de Criador, era de ser conhecido entre as nações, era de rei. Depois veio o papel de Cristo como resgatador, como aquele que iria andar conosco para futuramente ser o nosso advogado, entender o ser humano aqui na terra, tá? Ele foi irmão, tá? Companheiro, andou, comeu, bebeu, né? Passeou com os discípulos, se alegrou com eles, pescou com eles, tá? Ele teve um momento com o homem aqui na terra para que ele pudesse entender o eu de hoje, o você, para que pudesse ser o seu advogado, tá? Então ele estava presente aqui, ele era materializado, as pessoas conseguiam tocar nele,
ele comeu junto com aquelas pessoas que viviam na época, ele dormiu na casa das pessoas naquela época, porque ele era um ser humano. E esse ser humano, ele tinha um corpo físico que cansava também, que sentia fome. Mas quando ele foi embora, o papel do Espírito Santo é o papel de Deus na pessoa de consolador, na pessoa de companheiro, na pessoa de visitador. O Deus Pai que se manifestou com seus poderes, com seus prodígios, com seus milagres no tempo da lei e dos profetas, no caso não estava mais, mandou o Filho. O Filho andou durante um tempo aqui, mas depois foi embora. Mas todos dois eram Deus. E o Espírito Santo também é um Deus. Então, quando nós negamos a existência do Espírito Santo, nós estamos negando Deus na nossa vida, né? E o próprio Deus em si, ele diz, né, que aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão. Aquele que blasfemasse contra o Filho teria perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia. Vamos nos aprofundar mais nela. Existem hoje doutrinas, irmãos, que passam nas nossas portas muitas vezes, ou chegam até mesmo nos nossos WhatsApp, nos nossos e-mails, tentando nos confundir. E olha que eles usam palavras assim, irmãos, tiradas da própria Bíblia, né? Palavras soltas, versículos isolados, no caso, que se a gente não tiver afincado na palavra, firmado na palavra, não tiver conhecimento da palavra, a gente se confunde. Eu conheço muitos irmãos e irmãs que saíram do nosso meio, né? Deixaram de louvar a Deus, de receber a visitação do Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo, para irem e estarem em locais que não sentem nada, são vazios, no caso vivem, no caso pregando uma vida, uma história de vida, irmãos, que não condiz com o que o Senhor promete para a igreja, tá? E com isso, irmão, muitos estão blasfemando, então precisamos vigiar, tá? Toda a Escritura, irmão, ela é divinamente inspirada. A gente não pode pegar versículos isolados, no caso, para poder fazer daquilo dali uma doutrina, não. A gente tem que acompanhar toda a Bíblia, olhar toda a Bíblia para ver se existe contexto naquilo que estamos lendo. Porque todo texto tem de ter um contexto, irmãos. Se não tiver contexto, vira pretexto. Então, irmão, nós precisamos encontrar versículos que se confirmem, que concordem com aquilo que foi pregado em versículos anteriores, porque para criar uma solidez de doutrina, para que a gente possa tomar aquilo como mandamento da parte de Deus. Porque existe uma diferença muito grande entre mandamento e doutrina. E muitas vezes doutrinas de homens, irmãos, contradizem com a doutrina da Bíblia, com o mandamento da Bíblia. Então, é um mandamento que tem de ser guardado, é um mandamento que tem de ser estudado, é um mandamento que tem de ser observado. Então, precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Hoje, irmãos, muitos estão deixando de adorar o Senhor para adorar criaturas, e não se pode adorar criaturas porque tudo aquilo que veio depois de Deus foi feito por Ele. Então, se foi feito por Ele, não merece culto, não merece adoração, não merece saudação, não merece, irmão, exaltação, porque aquele que está aqui para ser exaltado na nossa vida é só o Senhor. É só o Senhor que resolve suas causas, é só o Senhor que resolve os seus problemas, é só o Senhor que sabe do seu amanhã. Irmão, muitos podem até conjecturar pela vida que você está levando hoje, ele pode supor que possa vir acontecer alguma coisa com você amanhã. Mas isso não significa que ele sabe do seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. E se alguém chega para você para dizer para você a respeito do teu futuro, é porque você está desenhando a tua vida de tal forma que alguém está supondo que aquilo vai acontecer, mas não é uma realidade. Porque se Deus quiser mudar a trajetória da tua vida, Deus muda, porque é Ele que é Deus.
Então precisamos entender, irmãos, que aquele que merece a nossa adoração, aquele que merece, irmão, ser lido, é, é, glória ao nome do Senhor, que deve ser, irmão, observado, é o Senhor. É o Senhor que deve ser observado. Então, irmãos, quando observamos a palavra, ninguém nos pega. Quando a gente começa a conhecer a palavra a fundo, irmão, a gente sabe, a gente nota que até pessoas que deveriam chegar até nós para tentar nos confundir, não chegam mais. Por quê? Porque sabe que ao chegar até você, você tem um conhecimento tão amplo que ele não vai ter um meio para poder te confundir. Apesar de muitos ainda serem ousados e se aproximarem, por quê? Porque se o diabo tentou até o Senhor Jesus, Filho de Deus, próprio Deus, não vai chegar até você, vai, mas você precisa estar vigiando o tempo inteiro, para que não caia, irmãos, em confusão. Tá? Hoje, irmãos, eu tenho visto irmãos e irmãs que estão se deixando levar por promessas baratas, por profecias vazias, tá, irmão? Pessoas que prometem uma vida, irmão, sem nexo. Há algum tempo atrás, uma certa denominação, não vou citar nomes porque não edifica, colocou na frente das placas dele: pare de sofrer. Contradiz com a palavra. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como é que uma pessoa diz que quando você se torna cristão, você para de sofrer? Não, você vai sofrer muito. Porque, irmão, o teu adversário, ele vai começar a investir em você de uma forma que você, não tendo conhecimento, se escandalizaria, mas tendo conhecimento, sabe que tudo isso é para você não chegar aos céus. Porque o caminho que você está fazendo para a glória, ele não pode fazer mais. Então você vai sofrer, mas é bom sofrer com o Senhor do que sem o Senhor. Entende, irmãos? Entende, irmãs? Aí muitos dizem assim: ah, mas ser crente é ruim, porque depois que você é crente, parece que as coisas apertam ainda mais para você. Olha, a aflição está na terra para o crente e para o descrente. O problema é que, para o crente já sabe o que é prova, e o que não é crente chama isso de maré de azar, mas é prova de qualquer forma também. E outra coisa, independente de você ser crente ou você não ser crente, o diabo tem raiva do ser humano. Porque o ser humano que tem o sinal de Deus para a vida eterna, o diabo tem raiva dele. Então, se você estiver dentro de uma igreja, ou se você ainda não está dentro da igreja, mas um dia você vai ser crente, você pode ter certeza de uma coisa: corra logo para servir a Deus, porque o diabo já sabe que você tem a marca do Senhor na vida e ele vai fazer de tudo para você não ser crente. E é melhor você lutar com o Senhor do lado do que lutar sem o Senhor. Entende? Então, vamos servir a Deus, tá? Vamos ler a palavra, vamos entender mais da palavra, vamos buscar o conhecimento. Tem gente que diz assim: mas eu já li a Bíblia 3 vezes, já li a Bíblia 5 vezes, já li a Bíblia 7 vezes, já li a Bíblia 10 vezes. E de repente você olha e vê pessoas fazendo coisas que não condiz, né? Julgando, apontando. Não, quando for ler a Bíblia, primeiro coloca o joelho no chão, pede o Senhor para dar uma luz, para dar uma guia. Não lê assim como se estivesse lendo um best-seller, não, porque quando a gente lê esse livro sagrado, que é enorme, cheio de folhas, no caso, nem tudo a gente consegue absorver. Mas, na verdade, se você lê ela
guiado pelo Espírito Santo, você pode ter certeza de uma coisa: tudo aquilo que for útil para você, você vai ler e vai lembrar, e vai ser aquilo que vai livrar você das suas provações, das suas tentações, ou vai servir para você de conforto. Agora, ler, somente por ler, só para dizer que leu 2, 3, 5, 7, 10 vezes, não adianta, tá? A leitura da Bíblia tem de ser guiada pelo Espírito Santo. Ah, mas eu quero estudar a Bíblia, pastor. Também pode, mas leia com ordem. Procure estudos isolados, temas que vai focar em algum livro, para que você possa compreender realmente aquilo que está estudando. Não vá pegando de uma vez para ler e muitas vezes não entender nem aquilo que se está lendo, não. Quer estudar sobre a salvação? Procure textos que falem sobre salvação. Precisa de um direcionamento? Me procura, que eu vou direcionar você, no caso, para falar, para saber aonde você vai ouvir falar sobre salvação na Bíblia, aonde você vai ouvir falar sobre justificação na Bíblia, como estudar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro complexo. É um livro, irmão, que você precisa fazer pontes em outros livros para entender a profecia. Muitos estão estudando Apocalipse de uma forma errada, irmão, trazendo traduções, explicações errôneas daquilo que realmente está para acontecer, pregando, ensinando de forma diferente do que o Senhor falou que vai acontecer. Por quê? Porque não faz a ponte certa em outros livros para entender o contexto, para entender a profecia, a entender muitas vezes a época, os dias, tá? Então, irmãos, vamos conhecer a palavra, vamos ler com sabedoria, vamos entender um pouco melhor. Pastor, tem livros de estudo bastante aí que a gente pode pesquisar? Tem. Quem gosta de livro de estudo, louvado seja Deus. Mas você tem aquela Bíbliazinha que tem aquela referenciazinha no rodapé, tem delas que está no meio da Bíblia, aquela referência. Aprenda a usar aquela referência, né? Porque você usando aquela referência, você não sai de dentro da Bíblia, você não precisa ouvir teólogo nenhum dando explicação da forma como ele entendeu, não. Você vai estar dentro da Bíblia e a Bíblia por si só ela se responde. É incrível, irmãos, mas é verdade. A Bíblia não precisa de estudo exterior. A Bíblia, quem sabe usar a Bíblia, quem sabe usar as referências, não precisa sair dentro da Bíblia. A Bíblia mesmo se responde. Agora, quando você quer saber de datas, quando você quer saber de nome de locais, quando você quer saber da cultura do local, é bom procurar um livro, no caso um estudo, no caso que fale sobre a cidade, mas para conhecer a profecia, para conhecer o plano de Deus na nossa vida, para conhecer realmente os dons, para conhecer a liturgia de um culto, para conhecer o sentimento de Deus pela sua alma, a própria Bíblia em si se responde. Tá bom, irmãos? Que o Senhor Cristo nos abençoe, tá? Eu não sei se eu fui sucinto, se eu fui muito claro, se eu fui bastante claro para que os irmãos entendam a minha preocupação em irmãos terem deixado de ler a Bíblia, tá? E está caindo em muitos engodos aí fora. Para que isso não aconteça, leia a palavra, leia a Bíblia, busque do Senhor um direcionamento e Ele irá te ensinar. Amém? Dentro da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e que o Senhor nos dê uma excelente semana. Tá? Que aonde o Senhor, onde você for, que o Senhor possa estar do teu lado. Amém? Deus abençoe.